Olá, muito bem-vindo ao Arrase no Enem. Eu sou o professor Elton Dias Júnior e eu vou tentar auxiliá-los com Física, uma disciplina extremamente importante, uma disciplina que com certeza decide vaga, ajuda a gente no nosso dia a dia e é uma disciplina fabulosa, espero que você concorde no final desse curso comigo. Seja muito bem-vindo, nós teremos 20 aulas de revisão, é um sobrevoo não tão rápido sobre os assuntos da física que envolvem o ensino médio. Você sabe que o Enem contempla esse conteúdo do ensino médio de forma a mostrar a aplicabilidade daquilo que se aprende. O Enem é uma prova diferenciada. Você olha para o Enem e olha para a prova das universidades federais, por exemplo, estaduais desse país, e você percebe grandes diferenças nessas provas. Por isso é importante que você assista essas aulas e se prepare dessa forma diferenciada conosco, com o grupo de professores do Arrase Enem. Tá ok? Seja muito bem-vindo. A gente vai discutir hoje, nesse primeiro momento, a gente vai ver então em Física a questão do Sistema Internacional de Medidas, o SI. Dá uma olhadinha nesse mapa, você pode perceber, tudo que está pintado em verde mostra os países que utilizam o Sistema Internacional de Medidas. É muito importante que cada país que manufatura algum equipamento, por exemplo, o faça segundo norma. E todos os países devem seguir a mesma norma. Você repara que existem alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que ainda não adotaram oficialmente essa norma, mas que utilizam, que seguem também o sistema internacional, embora ainda utilizem outros sistemas tão peculiares, como a polegada, por exemplo, que você também já deve ter observado. Tá ok? Vamos para o próximo slide? Dá uma olhadinha. O Sistema Internacional de Medidas, em 1971, ele foi escolhido, as 7 unidades fundamentais foram escolhidas na 14ª Conferência de Pesos e Medidas. E você pode dar uma olhadinha nessa tabela e você vai reparar que existem 7 unidades que são fundamentais. Veja, interessante isso, apenas 7 unidades fundamentais. Quantas unidades existem em física, gente? Nossa, uma enormidade, mas apenas 7 delas são fundamentais. Dá uma olhadinha, vamos voltar aqui e dar uma olhadinha nessa tabela de novo. Eu listei aqui, ó, grandezas físicas, listei o nome e o símbolo utilizado. Então veja lá, comprimento é o metro. O metro é a unidade fundamental do sistema internacional quando a gente quer medir comprimentos. E o símbolo é o M minúsculo. Cuidado, você que está acostumado, e veja, a culpa não é sua, a gente olha nas placas por aí, né? Quando a gente olha nas placas mostrando distâncias na rua, ou então algum comprimento que esteja sendo exibido, por exemplo, numa faixa, o pessoal usa o M de metro maiúsculo. Você vai comprar piso, tá lá, o custo do metro quadrado. O metro está escrito maiúsculo. Então, a gente observa isso e acaba incorporando de forma errada no nosso dia a dia. Então, toma cuidado com isso. Vamos voltar para a tabelinha. M minúsculo para o metro. Massa, quilograma, kg. kg com o K minúsculo também. Reparem nas ruas quando vocês estiverem andando, o K maiúsculo. Está errado. O K maiúsculo é o Kelvin. A gente já vai ver ali mais para baixo. Unidade de tempo, o segundo, S minúsculo. Quantidade de substância, o mol, símbolo mol, escreve mol mesmo por extenso. Você está acostumado com essa unidade em química, lembra que você usa bastante o mol em química? Depois, temperatura termodinâmica dada em Kelvin, olha, o nome do cientista a gente escreve com letra minúscula, Kelvin. E a unidade, como é homenagem a cientista, a gente escreve com o K maiúsculo. Reparem aqui o K maiúsculo, tá certo? Homenagem ao cientista Kelvin. Intensidade luminosa, o candela, CD minúsculo. Corrente elétrica, o ampere. O ampere, como é homenagem a cientista André-Marie Ampère, um físico francês, A de ampere com letra maiúscula. Tá ok, gente? Essas são as 7 unidades fundamentais. Todas as outras unidades são escritas a partir destas 7. Curioso, né, gente? Dá uma olhadinha, vamos ver um exemplo? Volta lá comigo, ó. As demais grandezas físicas, a gente chama de grandezas derivadas, elas são escritas a partir dessas. Então, por exemplo, dá uma olhadinha aqui nesse primeiro cálculo aqui, ó. A unidade de velocidade. Veja que a velocidade ela é definida como deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, não é isso? Ora, deslocamento é uma distância. Esse ΔS que aparece aqui, a gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas, isso aqui é só para você valorizar a unidade, tá? Então veja que esse ΔS é dado em metro, então tá lá o metro minúsculo.
O ΔT é o intervalo de tempo, então segundo, S minúsculo. Então a unidade da velocidade, repare que é o metro por segundo. Deixa eu apagar aqui para ficar bem legal para você enxergar. Repare que aqui eu tenho a unidade de velocidade como metro por segundo. Repare que o metro é a unidade fundamental, o segundo é a unidade fundamental e o metro por segundo é uma grandeza derivada, é uma unidade de uma grandeza derivada chamada velocidade. Tá ok? Dá uma olhada na aceleração. Como é que se define a aceleração? É a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo que se levou para fazer essa variação. Professor, vem aqui, ó. Professor, eu não lembro o que é aceleração, professor. Calma lá, nós temos uma aula de revisão onde eu vou falar só da aceleração. Então é bem tranquilo, tá? Aqui é para você valorizar a unidade, para você perceber de onde vem essa unidade. É isso que eu quero de você nessa aula, nesse momento. Então veja lá, V sobre ΔT, variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Ora, qual que é a unidade de velocidade? Ah, a gente acabou de ver aqui, não foi? Metro por segundo. Então tá lá no numerador, ó, metro por segundo, dividido pelo intervalo de tempo segundo. Se você manusear isso matematicamente, lembra como é que faz divisão de frações? Repete a primeira, multiplica pela segunda, invertida. Se você fizer esse cálculo, você vai ter para a aceleração a unidade de metro por segundo ao quadrado. Então reparem que a aceleração é uma grandeza derivada, porque ela nasce da razão entre a velocidade e o tempo, que são grandezas fundamentais. E a unidade da aceleração é uma unidade derivada que nasce da unidade de grandezas fundamentais, o metro e o segundo, que nesse caso ficou ao quadrado. Tá ok? Dá uma olhada na força. Força da segunda lei de Newton, a gente sabe que é massa vezes aceleração. Tá vendo ali? Tudo bem? Então veja só. Unidade de massa, nós vimos lá na tabela que é o quilograma. E a aceleração a gente já tem. Nós temos a aceleração aqui em cima. Então vejam que a aceleração é dada por metro por segundo ao quadrado. Então a unidade da força, rigorosamente falando, é o quilograma vezes o metro por segundo ao quadrado. E tudo isso nós chamamos de Newton, em homenagem ao Isaac Newton, tá certo? Então a aceleração é o quilograma, ou melhor dizendo, a força é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Né? A gente pode definir depois o Newton, como sendo a força de 1 Newton acelerando o corpo 1 quilograma de massa, promovendo uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Vou repetir o que eu falei. A força de 1 Newton equivale a você acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado um corpo de massa de 1 quilograma. Tá certo? Tudo bem? E para encerrar essa primeira parte, onde nós falamos sobre as grandezas derivadas, existe o trabalho. O trabalho é um conceito muito importante em física, né? O trabalho tem a ver com a energia de transformação de uma modalidade em outra. Então é dado por força vezes o deslocamento. Ora, força a gente acabou de ver que é o Newton. O deslocamento, que é um comprimento, é o Newton. É o metro. Então fica Newton vezes metro. Então essa é a unidade do trabalho, o Newton vezes o metro, tá certo? Mas o Newton é o quilograma vezes o metro por segundo ao quadrado, vezes o metrozinho, né? Ó, no lugar desse Newton aqui, eu estou substituindo tudo que ele vale, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, como nós vimos aqui, ó, como nós vimos aqui em cima. Então, o que eu ganho com isso? Metro vezes metro, metro quadrado, quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, fica uma unidade horrenda, né? Mas a gente chama ela de joule. Então, a unidade de trabalho, unidade de energia no sistema internacional é o joule. Então, eu poderia, para a gente mudar de slide, eu poderia dizer que o metro por segundo ao quadrado, o Newton e o joule são grandezas derivadas das 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. Tranquilo, gente? Beleza? Dá uma lida depois nisso, dá uma olhada com mais carinho nessas continhas que envolvem as unidades. Isso é bastante importante, tá certo? Vamos adiante? Aqui eu mostro uma tabela para vocês de prefixos. É muito importante conhecer os prefixos. Não precisa decorar todos. Eu coloquei alguns em negrito e esse seria muito bom se ao longo do curso você conseguisse lembrar deles de cabeça, né? Se você conseguisse memorizá-los, tá ok? Seria muito bom se você conseguisse fazer isso. Mas olha só, eu vou olhar rapidinho, 10 na 18 é o hexa, o símbolo E maiúsculo, 10 na 15 é o peta, P maiúsculo, 10 na 12 é o tera, e esse tera você já ouviu, né? A gente tem hoje HDs que armazenam terabytes de informação. Então, quando você fala em terabytes, você está falando de 10 na 12 bytes. Na verdade, um pouco mais, porque o byte tem uma definição um pouco diferente, não é isso? Mas, de qualquer maneira, vale. Os que eu gostaria que você guardasse são esses aqui, ó. 10 na nona é giga, G maiúsculo. 10 na sexta, mega, M maiúsculo. 10 na terceira, o quilo,
K minúsculo. Lembra que a gente acabou de usar o K para o quilograma, por exemplo, na massa? Então está aqui o K. Por isso que você não pode escrever ele maiúsculo, porque o K minúsculo representa uma quantidade, representa 10 na terceira, que vale 1000. Tá claro, gente? O K minúsculo vale 1000. Se você escrever K maiúsculo, já não é mais o quilo, ele passa a ser o Kelvin. Então toma cuidado com esses detalhes. Num texto científico a gente tem que tomar cuidado com isso. Depois, 10 ao quadrado é o hecto, 10 na primeira é o deca. Então esses são os números com expoentes positivos. Depois com expoentes negativos, que representam números pequenos, 10 na 18 é o ato, A minúsculo, 10 na 15 o fento, F minúsculo, 10 na 12 o pico, o P minúsculo. Não precisa guardar isso de cabeça, por favor, não precisa mesmo. Em negrito seria bacana. 10 a nona, o nano, N minúsculo. 10 na menos 6, o micro, a letrinha grega mi. Parece um uzinho meio, né, com uma perninha esticadinha, a letra grega mi. 10 na menos 3 é o mili, M minúsculo. Professor, mas o M minúsculo não é metro? Mas não dá confusão. Sabe por que não causa confusão? Porque uma coisa é prefixo, outra coisa é a unidade. O prefixo, você vai ver daqui a pouco, vem à frente da unidade. Então não dá problema. Eles são M minúsculo, mas não tem como confundir se você estiver interpretando corretamente. Certo? Voltando lá, 10 a menos 2 é o centi, C minúsculo, você está acostumado com o centi do centímetro, por exemplo, e 10 na menos 1 é o deci, Dzinho minúsculo. Então esses são os prefixos que são utilizados com as grandezas do sistema internacional. Vamos adiante. As grandezas físicas que a gente mais utiliza em mecânica, eu acabei separando aqui. A gente já viu, essas três são 3 das 7 fundamentais, mas eu separei aqui para chamar mais ainda a sua atenção. Comprimento em metro, M minúsculo, massa em quilograma, K minúsculo G, quilograma, e não falem só grama, certo? Evitem, num texto científico, numa linguagem científica, evitem falar só quilo, porque o quilo equivale a 1000, então o certo é falar quilograma. Tempo, segundo, o S minúsculo. Tá ok? Só para relembrar, só para chamar mais a sua atenção. Aqui é só para mostrar para vocês, essas tabelas que eu vou exibir agora, é só para exibir para vocês números grandes e números pequenos que envolvam comprimento, que envolvam massa e que envolvam tempo, que são as grandezas que a gente vai mais utilizar na nossa revisão de mecânica. Tá certo? Então dá uma olhadinha lá. Voltando aqui. Eu não vou ler tudo, isso aqui depois você pode ler com mais atenção, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Distância até o mais longínquo quasar. Quasar é uma galáxia que está muito, muito, muito distante da gente e a gente acredita que ela mostre para nós o início da formação do universo, tá certo? E elas têm núcleos extremamente ativos e são relativamente brilhantes. Então ela está a uma distância de 2 vezes 10 na 26 metros daqui, a partir da nossa galáxia. A galáxia de Andrômeda, que dá para ver a olho nu, 2 vezes 10 na 22 metros. Vamos pular um pouquinho. Raio da Terra, 6 vezes 10 na sexta metro. Veja que esse 10 na sexta você podia substituir pelo mega. Então você poderia dizer assim, olha, o raio da Terra é de 6 megametro. Percebe? A altura do Everest, 9 vezes 10 na terceira. Veja que o 10 na terceira é o quilo. Então você poderia dizer assim, olha, a altura do Everest é de 9 vezes 9 quilômetros. Ou seja, ninguém fala quilômetro. Como é que a gente fala? Quilômetro. Então a altura do Everest é 9 quilômetros. A espessura de uma folha de papel. Veja que agora a gente passa para números pequenos. 1 vezes 10 na menos 4 metro. Depois, comprimento de onda da luz. 5 vezes 10 na menos 7. E assim vai. Até chegarmos aqui embaixo, no raio do próton, 1 vezes 10 na menos 15. Reparou? Um número bastante pequeno. Então reparem que a gente utiliza na física números que são muito grandes, que a gente usa potências de 10 com números elevados e potências de 10 com números bastante pequenos. O expoente negativo indica isso. Certo? Tranquilo? Vamos voltar para cá. Tempo. Deixa eu só ver se a massa ficou depois. Tempo. Tempo de vida de um próton. 10 na 39 segundos, praticamente imortal o tal do próton, né? A idade do nosso universo, 5 vezes 10 na 17 segundos. Idade da pirâmide de Quéops, 10 na 11 segundos. Vamos pular um pouquinho. Período de um diapasão afinado em Lá, o período de oscilação, 2 vezes 10 na menos 3 segundos. Repare que eu já tenho um número pequeno aqui, né? 10 na menos 3. Tempo de vida da partícula mais instável, 10 na menos 23 segundos, o tempo que essa partícula vive. Tá? Tempo de Planck, 10 na menos 3 segundos. Então veja que são números extremamente pequenininhos, certo? A física lida com números grandes e com números pequenos. Veja a massa do universo conhecido, 10 na 53 quilogramas. A nossa galáxia, 2 vezes 10 na 41 quilogramas. Pulando um pouquinho, a nossa Lua, 7 vezes 10 na 22 quilogramas. Uma pequena montanha, 9 vezes 10 na 12 quilogramas. Olha lá, uma uvinha, gente, só uma uva, 3 vezes 10 na menos 3
quilogramas. Quilograma, não é? O próton, massa do próton, 2 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Então vejam, de novo, números que são muito grandes e números que são muito pequenos, escritos através das potências de 10. Certo? Tudo bem? Então reparem que quando nós utilizamos números muito grandes, é bacana, facilita bastante o cálculo. Se nós pegarmos um número bastante grande, veja aqui o 1 milhão, e transformarmos em potências de 10. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente vai deslocar a vírgula do número para a esquerda, até que esse número fique com um número entre 1 e 10, e o 10 exclusivo, então não pode ser 10, pode ficar 9, alguma coisa, mas não pode ser 10. E você vai colocar no expoente da potência de 10 o número de casas que você andou com a vírgula para a esquerda. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos fazer com 1 milhão. Onde é que está a vírgula? Professor, 1 milhão não tem vírgula. Pois é, mas quando essa vírgula não aparece, onde é que ela está? Ela está aqui no finalzinho, ó. Essa vírgula está ali. E para onde que eu tenho que levar? Eu tenho que andar com essa vírgula para a esquerda para que esse número aparentemente diminua. A grafia dele diminua e eu posso usar a potência de 10. Então vamos lá, vamos andar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque se eu parasse antes, ia ficar 10. Se eu parasse antes ainda, ia ficar 100. E não pode, tem que ser um número entre 1 e 10, e o 10 não pode, tem que ser 9, alguma coisa no máximo, certo? Então eu trouxe até aqui. Então ficou 1, certo? Você pode até colocar, se quiser, aqui um 0, se quiser. Vezes 10, que é a potência de 10, e o expoente. Qual vai ser o expoente? Ora, o número de casas que você andou para a esquerda. Quantas casas a gente andou? 6. Então, 10 na sexta. Como esse 1 não precisa ficar aparecendo aqui na frente, 1 milhão equivale a 10 na sexta. Entenderam a ideia, gente? Tranquilo? Vamos fazer com esse 100 aqui de baixo? Olha lá, 100. Onde é que está a vírgula do 100? Está aqui, ó. Está lá. Quantas casas eu vou andar? Ora, eu vou andar com essa vírgula, tantas casas para a esquerda, a ponto de chegar entre um número entre 1 e 9, alguma coisa. O 10 não. Quantas casas eu vou ter que andar? Se eu andar só uma, eu fico com 10 que não pode. Então eu ando mais uma, 1, Ora, então ficou 1,00, nesses 2 zeros você pode até jogar fora, vezes 10 elevado a qual potência? O número de casas que eu andei para a esquerda, 2. Então vejam que isso aqui eu posso jogar fora, porque 1 na frente não muda nada, então eu fico com 10 ao quadrado. Então 10 ao quadrado é 100. Tá ok, gente? Tranquilo? Então eu posso reduzir números que são grandes utilizando potências de 10. Então vamos fazer alguns exemplos. Dá uma olhada aqui o número 12. 12 newtons, uma força, 12 newtons. Eu não quero deixar escrito 12 newtons, eu quero escrever em potência de 10. Onde é que está a vírgula nesse 12? Está aqui no finalzinho dele. Eu vou andar com essa vírgula uma casa para a esquerda, a ponto de encontrar um número antes da vírgula que seja um número 9. 9, alguma coisa pode, 10 não. Então eu vou andar uma casa só. Ando uma casa, fico com 1,2. Olha 1,2 aqui. Vezes 10, que eu estou passando para potências de 10, com o expoente correto. Qual o expoente? O número de casas que eu andei para a esquerda. Então eu andei uma casa para a esquerda, 10 na primeira newton. E você há de concordar comigo que está certo, porque 1,2 vezes 10 é realmente o 12. Então está certo o que a gente fez. Tá claro? E escrevi um número que estava em notação ordinária e escrevi esse número em potência de 10. O próximo exemplo, 356 quilogramas. Ora, a vírgula está aqui no pezinho do 6. Quantas casas eu tenho que andar? 2 para a esquerda, para fazer um número grande e ficar pequenininho, 3,56. Então está lá 3,56. Ora, mas 356 não é igual a 3,56, é óbvio. Então eu faço vezes 10 com o expoente correto. Qual vai ser o expoente agora? Eu andei quantas casas para a esquerda? 2 casas, então 10 ao quadrado. Então, 356 quilogramas equivalem a 3,56 vezes 10 ao quadrado quilogramas, certo? 1.200 metros, a vírgula está aqui no finalzinho do número, ando 3 casas para cá, fico com 1,2 vezes 10 na terceira, que é o número de casas que eu andei para a esquerda. Pegou jeitão? Ó, aqui eu tenho o quê? Que número é esse? 16 não. 1.650.000. Onde é que está a vírgula? Está aqui no finalzinho. Vou ter que levar até onde? Professor, eu não posso ficar com 16,5. Então eu tenho que levar até o pezinho do 1, porque assim eu fico com 1,65. Exatamente, você tem que levar até lá. Quantas casas você vai andar para levar até lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1,65 vezes 10 na sexta, o expoente equivale ao número de vírgulas que você andou para a esquerda. Nesse caso era joule, era uma energia. Tranquilo esses exemplos? Está aí resolvidinho para depois você dar uma olhada com atenção. E se os números forem pequenos? Gente, a ideia é a mesma, é parecido. Só que agora você vai deslocar a vírgula para a direita, certo? Então, olha só, a vírgula está aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6 casas até o pezinho do 1. Quantas casas eu andei? 6. Só que agora o número é pequeno, não é isso? Então eu não posso deixar expoente positivo. O expoente vai ser negativo para indicar que esse número era pequenininho. E o módulo dele é igual ao número de casas que eu andei. Então vai lá, 10 na menos 6. Tá certo? Vamos ver aqui nesse último, 0,1. Eu vou andar uma casa para a direita. 10 na menos 1, coloco o menos 1 lá em cima, certo? Então, quando o número é pequeno, eu desloco a vírgula para a direita e o expoente é negativo, igual ao número de casas que eu andei para a direita. De novo, cuidar para que a parte que fique na frente da vírgula não seja o 10, seja 9, alguma coisa. Tranquilo? Vamos ver um exemplo? Então, 0,2 Newton. Desloco a vírgula uma casa para a direita. 2 vezes 10 na menos 1. Newton, uma força. Entendeu a ideia? Eu andei uma casa, 2 vezes 10 na menos 1. Esse menos 1 indica que eu andei com a vírgula uma casa para a direita. Depois, eu tenho aqui 0,050. Eu vou deslocar essa vírgula 1, 2 casas, porque assim eu fico com o 5. Eu não posso ter um número maior que 9, não pode ser 10, certo? Então eu tenho 5 vezes 10, a potência de 10, elevado a um expoente negativo equivalente ao número de casas que eu andei para a direita. 2 casas que eu andei para a direita, menos 2 kg. Então eu posso dizer, deixa eu apagar aqui para você enxergar legal, eu posso dizer que 0,05 kg equivale a 5 vezes 10 na menos 2 kg. Bacana, né? Depois, aqui, a vírgula está ali, vou andar para a direita. 1, 2, 3. Não posso andar 4, porque senão eu fico com 56. 56 não é o que eu preciso, certo? Não posso ter 56 porque não pode passar de 9, não pode passar de 10, 9, alguma coisa. Então eu vou ficar com 5,6. Quantas casas eu andei? 3. Então 5,6 vezes 10 na menos 3 metro. Entendeu a ideia? Número de casas que eu andei para a direita, o expoente é negativo porque eu tinha um número pequenininho. E aqui, vou levar até o 3 aqui, né? Então, 3 vezes 10, quantas casas eu vou andar aqui? 9 casas. Então, 3 vezes 10 na menos 9 joules. Só por curiosidade, né? O 9, você lembra? É o nano. Então, eu poderia colocar assim, ó, 3 nanojoules. Olha eu utilizando prefixos aqui, joule. Tranquilo a ideia? Dá uma olhada com atenção nesse aqui também depois, com calma. Tá ok? Estão acompanhando? Tá bacana? Dá uma olhadinha com atenção, inventem outros números e vejam se vocês conseguem escrever em potência de 10, é um bom exercício. E refaçam esses que eu estou mostrando para vocês, porque ajuda a fixar, certo? Faça isso. Vamos lá. O bacana é que a gente pode também transformar unidades. Olha, você que já está no ensino médio há algum tempinho, você está fazendo revisão do Enem e tal, está fazendo a revisão do ensino médio com a gente aqui, você sabe que transformar unidade é muito importante em física, certo? Transformar unidade é uma das coisas mais importantes e às vezes a gente tropeça bastante nessas questões de transformação de unidade. Então vamos dar uma olhadinha como é que eu posso fazer a transformação de unidade através de prefixos. Então olha só, acompanhando lá. Imagine que eu quero transformar 100 km para metro. Ora, eu conheço... Professor, eu posso usar... Vem cá. Professor, eu posso usar regras de 3? Pode. Não vou te proibir de usar regras de 3, jamais. Só toma cuidado, porque às vezes as unidades estão elevadas ao quadrado, estão elevadas ao cubo, às vezes elas são diretamente, às vezes são inversamente proporcionais entre si, enfim. Então, toma cuidado com isso. Eu prefiro esses métodos que eu estou te mostrando, tá? Mas eu não vou jamais proibir você usar a regra de 3. Olha, eu sei que esse K do quilo, ele vale quanto? 10 na terceira, lembra? Está lá na tabela lá atrás se você precisar. Então, no lugar desse Kzinho, eu vou escrever 10 na terceira. É isso que ele vale. Então, eu escrevi 100 vezes 10 na terceira, metro. Percebe? Ora, então eu tenho 100.000 metros. Pronto, já transformei. Professor, mas já transformou? Já, porque eu transformei o quilo para 10 na terceira, que é 1.000, e 100 vezes 1.000 é 100.000. Então está aqui, ó, 100 quilômetros equivale a 100.000 metros. Está transformado. Outra maneira de você fazer isso, deixa eu apagar aqui, ó, eu coloquei direto na conta aqui, mas outra maneira de você fazer isso é você lembrar que o 100 é 10 ao quadrado, lembrar que o quilo é 10 na terceira, e aí você repete a base e soma os expoentes, 10 na quinta metro. Então 100 quilômetros equivale a 10 na quinta metro. Entendeu o raciocínio, gente? Vamos fazer de novo? Ó, o 100 é o 10 ao quadrado. O quilo, a gente viu na tabela, vale 10 na terceira, é 1.000. E 10 ao quadrado com 10 na terceira, você lembra dessa parte da matemática básica, né? Repete as bases e soma os expoentes. Então, 10 elevado à quinta metro. Transformou. Vamos para mais um? 0,05 quilogramas e eu quero transformar para grama. Ora, mas esse quilo eu sei quanto vale, ele vale 10 na terceira. Então, escreva lá 0,05 vezes 10 na terceira. Como esse número é 3,
e ele é grande, essa vírgula tem que ir para a direita para o número aumentar, não tem? Então desloque 3 casas, ó, 1, 2, 3, 50 gramas. Então você pode deixar de qualquer maneira, você pode deixar em potência de 10, você pode deixar assim o número, não está errado, 0,05 vezes 10 na terceira grama, mas você pode também deixar 50 gramas. Então 0,05 quilogramas equivale a 50 gramas. 82 centímetros. Você lembra que esse centi vale 10 na menos 2? Olha ele aqui, ó. Então 82 vezes 10 na menos 2 metros. Pronto, está transformado. Agora, lembre que eu tenho a vírgula do 82, ela está aqui, ó. E 10 na menos 2 indica que o número é grande ou é pequeno? Pequeno, 10 na menos 2 é pequeno. Então eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, vai ficar 0,82 metros. Tranquilo? Transformei de centímetro para metro usando prefixos. Depois, para finalizar, essa aqui é mais delicadinha, eu quero uma atenção um pouquinho mais especial da tua parte. 3 gramas para quilograma. Eu tenho 3 vezes 10 na terceira, né, ou melhor, deixa eu falar de novo isso. 3 gramas eu quero transformar para quilograma. Então vejam que de alguma maneira eu preciso fazer aparecer na frente desse grama aqui, ó, eu preciso fazer aparecer um K, certo? Eu preciso fazer aparecer um K. Porque se eu fizer aparecer um K na frente do grama, eu transformei para quilograma. Está acompanhando o raciocínio? Tranquilo? Eu tenho grama e preciso fazer aparecer na frente do grama o prefixo quilo, o Kzinho. Porque se eu fizer aparecer o Kzinho ali, eu transformei para quilograma. Certo? Só que eu não posso colocar o K do nada ali. Não pode simplesmente inventar, eu quero colocar o K ali e pronto. Não, eu tenho que pagar o preço por colocar o K ali. Certo? Vamos pensar nisso? Volta lá para a tela. Olha só. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Veja que isso garante que eu possa colocar o K na frente. Tá vendo esse 10 na terceira aqui? Esse 10 na terceira é justamente o K que eu preciso. Mas eu posso multiplicar um número por 1000 e achar que continua a mesma coisa? Não, não posso. Se eu multiplicar por 1000, fica 1000 vezes maior. Então não é o caso. Então o que eu posso colocar na frente desse 10 na terceira que elimine a participação dele? Ora, um 10 na menos 3. Porque se eu colocar um 10 na menos 3 ali, quanto que dá 10 na menos 3 vezes 10 na terceira? Ó, vou fazer aqui do ladinho. Ó. 10 na menos 3 vezes 10 na terceira. Quanto que dá isso? Repete a base, somam-se os expoentes. Menos 3 mais 3 dá 0. Todo número elevado a zero que não o próprio zero é 1. Então, está aqui, é 1. Então, eu estou multiplicando, olha só, eu estou conseguindo colocar o K aqui, porque ele é o 10 na terceira, e eu estou multiplicando o 3 que eu tinha desde o início por 1, porque tudo isso aqui resulta 1. Então, entenderam a ideia? Eu coloco 10 na terceira que eu preciso para o quilograma, mas eu multiplico por 10 na menos 3 para não alterar a quantidade em gramas que eu tenho dessa substância, vamos imaginar assim, certo? Então, está aqui, 10 na menos 3 e 10 na terceira ali. O 10 na menos 3 fica e o 10 na terceira virou o quilo. Então, eu tenho 3 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Ou seja, 3 gramas, né, vamos voltar aqui do início, ó, 3 gramas equivalem a 3 vezes 10 na menos 3 quilogramas, certo? Se você quiser, você pode lembrar, deixa eu apagar aqui, você pode lembrar que a vírgula está no pezinho do 3, 10 na menos 3 indica que essa vírgula tem que andar 3 casas para onde? O expoente é negativo, o número é pequeno, então tem que ir para a esquerda. 1, 2, 3 casas, você vai ficar com 0,03 quilogramas. Ou seja, 3 gramas equivalem a 0,003 quilogramas e a unidade está transformada. Tá ok, gente? Entenderam essa ideia? Beleza? Então aqui eu tenho outros modelos para vocês, eu tenho aqui outros exercícios para vocês, fica para vocês como exemplo, né? Quero que vocês deem uma olhadinha, estou exibindo na tela, você vai ver isso depois com cuidado, certo? Então existe o finalzinho da aula ali com outras transformações através de prefixos realizadas, eu fiz bonitinho para você olhar com carinho, com atenção. Seria bacana se você olhasse a transformação que tem que fazer e tentasse sozinho, só olhasse depois para ver se acertou ou se errou. Gente, errar faz parte do processo de aprendizado, não tem problema. Errou, veja como é certo. No momento em que você errou o exercício, olhou como fez, como é feito corretamente, você aprendeu e acho que você não vai errar de novo. Isso que é o bacana desse aprendizado. Tá ok, gente? Tranquilo? A próxima aula a gente continua falando de transformações de unidades através de outros métodos. Tá ok? Não perca a próxima aula, aula 2, Física, professor Elton, arrase no Enem. Seja muito bem-vindo. Bacana.